Amigos e amigas, nós vamos aqui fazer uma transmissão muito importante para todos, principalmente para as famílias. É uma informação essencial para as famílias sobre essa tal de ideologia de gênero, essa excrescência na vida humana. Eu tenho aqui um resumo da palestra de uma juíza de direito a respeito dos malefícios à criança desta ideologia de gênero. Então, uma palestra foi ministrada pela doutora Andréa Barcelos, juíza de direito da Vara da Família de Divinópolis, Minas Gerais, para alguns vereadores de Divinópolis, Itaúna, Itatiaiuçu e São Sebastião do Oeste. Foi em 13 de novembro de 2016, mas o tema ainda está aí, na porta de cada família, na escola do seu filho. O tema foi a tal ideologia de gênero, a fim de esclarecer os participantes sobre o perigo disso. Ela, inclusive, é bom dizer aqui para vocês, essa juíza, magistrada, ela estudou o assunto durante 3 anos. Ela começou falando sobre o que é uma ideologia, dizendo que significa um corpo fechado de crenças sobre si mesmo, que pretende dar uma explicação de todas as coisas com um interesse em particular. Para isso, parte de uma ideia básica, falsa, a partir da qual são feitos raciocínios lógicos. E a partir disso, as pessoas aplicam essa ideologia até as últimas consequências. Um exemplo dessa ideologia é a ideologia nazista. Um dia, o Führer, Adolf Hitler, falou para a nação alemã: os alemães são uma raça superior. O povo começou a pensar e viu que tinha grandes nomes na música e na filosofia, e chegou à premissa, que tem lógica, mas é falsa, de que realmente o alemão era superior. Assim, os alemães consideraram as outras raças como inferiores e trataram como mais inferiores os judeus. Veja no que deu, colocando os judeus em campos de concentração para exterminá-los. Esse é um exemplo, gente, para se ter uma ideia do que é a ideologia. Doutora Andréa Barcelos explicando isso, né? É um alerta aqui que ela faz para se ter ideia do que é ideologia e o que ela pode gerar. Ou seja, leva-se o povo a acreditar numa premissa falsa. A juíza prossegue dizendo, na sua palestra, que ela, ainda que ela tenha sido feita em 2016, é muito atual ainda. Muito atual, porque o tema está aí, né, para todos nós ouvirmos e vermos na internet, na televisão. Então vamos lá. A juíza prossegue dizendo que essa é uma cultura de morte. A ideologia de gênero é mais uma tática dessa cultura de morte. É mais uma estratégia que tem vários braços. Outros braços são o aborto, a pedofilia, o suicídio assistido.
Tem países no mundo que já estão assim. A pessoa resolve suicidar, pois está desencantada com a vida, e os amigos vão assistir no suicídio. Vão ajudar. Olha só. A cultura da morte começa por dizer que não podemos condenar nada, que não há verdade, não há certo, não há errado. E para os políticos isso é politicamente correto ou incorreto. Querem amarrar a boca dos políticos, dizendo: não fale isso, pois não é politicamente correto. A cultura da morte ensina isso. Imagine que vocês vão passar o fim de semana fora e deixam o filho adolescente em casa, explica a juíza, para colocar as pessoas a par da situação. Quando chegam, encontram tudo fora do lugar. Sapato na geladeira, cabide na pia, lençol na privada. É possível, diante dessa situação, dizer simplesmente: vamos dialogar sobre a limpeza? Ou vamos aprender a conviver com esse jeito alternativo do nosso filho viver? Será que é cabível isso? É preciso contemplar a verdade e corrigir o erro. Precisamos entender que estamos numa guerra ideológica contra a cultura da morte, que prevê o aborto, a ideologia de gênero, pedofilia, suicídio assistido. O ser humano está cada vez mais descartável. À medida que fica velho, o que acontece com o ser humano? À medida que fica velho, colocam no asilo. Se está doente, apoia-se a eutanásia. Gente, isso é verdadeiro. Não é ilação, não. A eutanásia, exatamente. Legalizada em países. Suicídio assistido para ficar livre da pessoa velha, deficiente, doente. Suicídio assistido. Nunca pensei que eu fosse viver para saber que existe isso em algum país. O ser humano está cada vez mais descartável. Então, nós temos que reforçar isso. O ser humano está cada vez mais descartável. Vamos abortar a criança que tem microcefalia, anencefalia? É o que pensam esse pessoal da ideologia de gênero. Vamos fazer como Hitler? Criar uma nova raça pura? É assim que eles pensam. O objetivo da cultura da morte não é proteger a mulher, não é defender o direito sexual da mulher de fazer o que quiser com o corpo dela, não é defender homossexuais, não é proteger crianças, não é emancipar quem quer que seja. O objetivo é o controle populacional, que está demonstrado em relatórios de fundações internacionais. Estou passando aqui parte da palestra da juíza de direito, juíza da vara de família, hein? Ela continua: o capitalismo americano produziu, no fim do século XIX, grupos de famílias muito ricas. E as suas fundações começaram a investir em ações beneméritas para ajudar outras famílias com saúde e educação. Só que vieram as guerras e destruíram tudo. As fundações então chegaram à conclusão de que não adianta fazer ações beneméritas para as guerras destruírem tudo. Precisamos conseguir a paz mundial, acabar com as guerras. Para conseguir a paz mundial, precisamos do controle populacional e de um governo mundial. Controle populacional e um governo mundial. Tem gente que vai dizer que isso é teoria da conspiração e não é não. Explica a juíza. Império Bizantino quis dominar o mundo.
O Império Romano quis, Hitler quis, Júlio César quis. Então isso não é novo, não. Não é nada de teoria da conspiração. Aí, continuando, a juíza diz que as fundações se uniram. A Fundação Rockefeller descobriu que a Fundação Rhodes já trabalhava desde o século XIX pelo estabelecimento de um governo mundial sob a coroa britânica. A partir do século XX, a Fundação Rhodes já trabalhava pelo estabelecimento de um governo mundial sob a Liga das Nações e depois da Segunda Guerra sob o comando da Organização das Nações Unidas, a ONU. E fundaram em 1952 um conselho populacional com 27 membros de diversas especialidades. 27 membros de diversas especialidades. E esse conselho começou a investir em pesquisas. Foram recrutados os melhores cientistas do mundo nas áreas da psiquiatria, genética, sociologia. Na psiquiatria, por quê? Porque se começam a distribuir calmante, o povo fica calminho, coloca-se calmante também nas lavouras, nos rios, e o povo fica todo manso. Na genética, para descobrir o gene da guerra, o gene bélico. Penso que é impossível isso, gente. Essa palestra é de uma juíza da vara de família, uma pessoa, né, e está por dentro dessa situação, que estudou 3 anos sobre isso. Então, olha só, começa-se a querer descobrir o gene bélico, o gene da guerra, a fim de investir em mutação genética. Cria-se uma geração mais cordata, mais mansa, mais doce. Aí vem também essa sociologia. Investimento das fundações em sociologia, porque eles alteram o comportamento das pessoas. Pensando assim, vamos fazer com que as pessoas ouçam as mesmas músicas, vejam os mesmos filmes, assistam os mesmos programas, todo mundo quer ter um iPhone 6, todo mundo escuta funk, todo mundo quer ser igual a Barbie. Vamos massificar. É uma sociedade que diz que nós somos livres. Nunca a humanidade foi tão massificada. Então esse Conselho Populacional das Fundações investiu nessas pesquisas. O Conselho tinha 4 objetivos. Primeiro, abolir a soberania das nações. Estabelecer um governo mundial forte, contra o qual ninguém possa se opor. É o segundo item. Primeiro, abolir a soberania das nações. Segundo, estabelecer o governo mundial forte. Terceiro, controle do comportamento humano pela via sociológica. Vamos fazer todo mundo pensar igual, sentir igual, querer igual. E se você pensa diferente, você é o problema. Vamos estabelecer uma ditadura do pensamento, que ninguém pode pensar diferente do que a gente estabelecer, que é correto. Quarto, controlar o crescimento populacional. Começaram então a financiar a indústria de contraceptivos, clínicas de esterilização, clínicas de aborto. Legalizam o aborto no mundo inteiro. E onde não conseguem, financiam o aborto ilegal. Deixam morrer mulheres nas clínicas clandestinas e os dados dessas mortes nas clínicas clandestinas são jogados na mídia, no legislador, para dizer que tem que legalizar o aborto, porque tem muita gente, muita mulher morrendo. Os mesmos que financiam o aborto ilegal são os mesmos que querem legalizar o aborto. Em 1968, continua a juíza de direito da vara de família de Divinópolis, um pesquisador apresentou proposta de mudar de tática, pois as iniciativas até então tomadas não dariam o resultado esperado. E resolveram fazer o que então?
a alterar os usos e costumes, quebrando totalmente a ideia de que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Olha aonde chegaram, hein? Quebrar a ideia de que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Ou seja, destruir essa complementaridade. Era para a mulher odiar ser mãe, odiar ser dona de casa. A mulher tinha que odiar ser casada. Isso já acontece hoje. Isso para ela, para a mulher, tinha que ser o fim. Fim da picada. O escritor sugeriu que a mulher solteira seria poderosa. Estaria sempre linda, magra, tipo a Barbie, né? Essa a mulher solteira. Falaria línguas. Já a mãe de família colocariam-na como Dona Florinda, por exemplo, do seriado Chaves. Faria-se então, a partir desses arquétipos, faria-se então a pergunta para a mulher: qual das duas você quer ser? Aquela lá tipo Barbie ou a tipo Dona Florinda? No entanto, o homem não conseguiu convencer as fundações. O homem que sugeriu isso não conseguiu convencer as fundações. Foi uma mulher, Adrienne German, ou German, não sei a pronúncia, que conseguiu convencer Rockefeller III de que era preciso parar de falar contra o crescimento populacional e investir no discurso feminista emancipador. Ela sugeriu tirar a mulher da tirania olha só, ela convenceu e sugeriu e convenceu tirar a mulher da tirania da família, do que ela chama de tirania da família, tirania do casamento, tirania da maternidade. Olha que ponto, hein? Tirania da maternidade, tirania do casamento, tirania da família. Já pensou isso jogado na cabeça das pessoas? Ela convenceu o milionário de que a pauta do controle populacional já não resolvia, tinha virado um disco furado. A pauta do controle populacional. A doutora André prosseguiu, doutora Andréia é a juíza, prosseguiu na sua palestra dizendo o seguinte: quando eu era adolescente, o disco furado na escola era controle populacional. Isso já teve aqui no currículo escolar. Controle populacional, crescimento populacional, diziam que o mundo iria explodir, vai faltar terra, vai faltar água, vai faltar comida. Cada época eles trazem algo que a gente nem sabe de onde veio, né? Eu estou imaginando aqui. Aí prossegue a juíza: os meus filhos já foram criados com a neura do meio ambiente. Já viram que tem uma neura do meio ambiente agora? Tudo é meio ambiente, numa proporção que a gente nunca ouviu. As fundações resolveram então dizer que ser mulher, ser mãe, voltando aqui para a história das fundações. As fundações resolveram então dizer que ser mulher, ser mãe, ser casada, ser dona de casa é uma desgraça. E as fundações internacionais começaram a fazer o quê? A financiar os projetos feministas. Olha só como é tudo engendrado para pegar as pessoas no mundo inteiro. As fundações internacionais começaram a financiar os projetos das feministas marxistas, comunistas, pensamento comunista, que queriam esse empoderamento da mulher. O artigo
um artigo que foi escrito, a Agenda de Gênero, mostra a caminhada desse movimento feminista marxista, inclusive dentro da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em congressos da própria ONU, as mulheres feministas foram apresentando propostas desse grupo minoritário, que soube agir estrategicamente. Tentaram legalizar o aborto no mundo inteiro, mas não estavam conseguindo facilidades, e veio então a ideologia de gênero como um braço amigo para conseguir o objetivo. A Fundação Ford chegou à conclusão de que era preciso implementar com muito dinheiro a ideologia de gênero. E aí são programas nessa linha que são levados nas televisões, nos cinemas, nos livros. Com essa ação de mídia maciça, continua a juíza, só se ouve falar disso, passando a ideia de que é um passo de evolução. O mundo está evoluindo. Uma ideóloga da ideologia de gênero veio com a ideia de que o foco agora não era tentar libertar a mulher da chamada tirania do homem, mas libertar a mulher de ser mulher. Meu Deus do céu, é muita coisa para passar na cabeça das pessoas, né, gente? Tem sempre pessoas de cabeça mais fraca e que vai recebendo isso, e depois para voltar atrás é difícil, né? Então vejam só, a ideóloga dessa teoria aí de gênero veio com a ideia de que o foco agora não era tentar libertar a mulher da chamada tirania do homem. Não. Vamos libertar a mulher de ser mulher. Aí filosofou. Filosofia é uma coisa, né, que eu gosto de ver filósofo falar. Eles entram em tantos campos que você fica assim, embasbacado olhando para a cara. Mas é só conversa, olha aí. Aí filosofou que não existe nem mulher e nem homem. A mulher pode resolver que é homem e ninguém tem o direito de questionar. Depois ela pode se sentir mulher novamente e voltar a ser mulher. No momento ela pode sentir que é uma árvore ou um cavalo preto no corpo humano. Pelo amor de Deus. E aí vai mudando. No momento ela se sente homem, no outro momento se sente um vegetal, depois se sente um animal. E ai de quem questionar, hein? Vai questionar. A palestrante explicou que esses são gêneros já reconhecidos internacionalmente. Então, o mote é libertar a mulher de ser mulher e o homem de ser homem. Isso só seria coisa do papel. Esse negócio de mulher ser mulher e homem ser homem seria coisa só do papel. Shulamit Firestone escreveu um livro, A Dialética do Sexo, e olha o que ela diz no livro, hein? Como é o nome? Shulamit Firestone. O livro dá o passo a passo para a destruição da família. Começa a dar as instruções de como destruir a família. Não é coisa nova, não, pois o ideólogo do comunismo, Karl Marx, já falava que a família é a primeira opressão da classe, opressão de classe. Karl Marx já falava que a família é a primeira opressão de classe. Entre outras coisas, essa mulher, Shulamit Firestone, entre outras coisas, ela propõe, olha o que ela propõe: a libertação das mulheres da tirania de sua biologia. Libertação da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis. Ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico.
São frases do livro dessa escritora. Ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, olha a proposta dela. Nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Palavras da escritora, hein? Nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. E assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças, olha o que ela diz, a escritora desse livro, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Aí veio então a senhora Judith Butler e disse, agora outra pessoa, a senhora Judith Butler, ela disse, ser homem ou ser mulher não é biológico, mas gênero, papel que cada um constrói, destrói e modifica como quer, de modo indefinido e indefinível. Foi ela quem introduziu o termo gênero na ONU, em Pequim, em 1995, no lugar da palavra sexo. É a explicação da juíza de direito de Divinópolis. Já pensou? As feministas marxistas, capitaneadas por Butler, caladinhas, fizeram essa substituição. Em vez de sexo feminino e sexo masculino, colocaram na surdina gênero feminino e gênero masculino. Somente 12 anos depois, em 2007, é que, obrigadas pelos dirigentes da ONU, elas deram a definição de gênero, dizendo que era o papel que cada um constrói e destrói como quer. Gênero, papel que cada um constrói e destrói como quer. Isso quer dizer, segundo a juíza, que eu agora sou mulher, daqui a meia hora eu sou homem, daqui a 2 horas eu sou um ser assexuado, de tarde eu sou uma árvore, e à noite sou um cavalo preso num corpo humano. E a juíza questiona quais são as consequências da ideologia de gênero nos países em que ela foi acolhida. Porque esses países ditos, né, mais desenvolvidos acolhem logo coisa dessa, né? Dessa natureza. Quais são as consequências? O que anda acontecendo mundo afora? A juíza mesmo explica. Na Alemanha, pais são presos porque os filhos não querem assistir às aulas de orientação sexual segundo a ideologia de gênero. É uma ditadura do pensamento, uma ditadura legal. Na Alemanha, o homem do casal ficou 45 dias preso. A mulher estava amamentando a garotinha e estavam esperando ela desmamar para ser presa, porque a filha de 6 anos não quis assistir à aula de educação sexual na linha da ideologia de gênero, isso na Alemanha. E por que a filha não queria assistir? Porque nessas aulas, gente, é ensinado para crianças sexo oral, sexo anal, sexo grupal, sexo entre 2 homens, sexo entre 2 mulheres, sexo entre um homem e um animal, uma mulher e um animal. Meu Deus do céu. E olha, uma juíza da vara de família está falando aqui depois de uma pesquisa de 3 anos. Isso é falado na Alemanha. São mostradas fotos para crianças de 6 anos. Teve criança que passou mal, desmaiou. A filha do casal não quis assistir e eles foram processados. O promotor de justiça pediu a condenação e o juiz condenou. Isso na Alemanha,
que essa juíza de Divinópolis, juíza de direito de família, disse que achava que a Alemanha era uma democracia. Mas olha, o promotor de justiça pediu a condenação e o juiz condenou. Porque a filha, condenou os pais porque a filha não quis assistir aula de ideologia de gênero. A Suécia é o segundo país do mundo no número de estupros. Ninguém fala, né? Ninguém conta isso pra gente. A Suécia é o segundo país no mundo no número de estupros. Só falam que o país é de primeiro mundo, primeira economia, PIB lá em cima. Só mostram os exemplos bons. Lá existem banheiros de gênero, onde entram mulher e homem. E é o segundo país do mundo em número de estupros. Suécia. Em Minas Gerais, professores doutrinaram crianças de 8 anos passando a ideia de que, se na casa delas o banheiro é para todos, na escola também teria que ser assim. É a doutrinação da ideologia de gênero e a criança ainda não tem condições para questionar se a casa é igual à escola. Na escola se convive só com parentes? Só com familiares, pessoas próximas e íntimas? Como na casa? Será que na escola se convive com parentes, familiares? Pessoas íntimas? Além de tudo, no banheiro da casa entra um de cada vez. No banheiro da escola entram vários ao mesmo tempo. Na hora que houver aluno mais velho do ensino médio abusando e estuprando filhas e netas de vocês, de 9 a 12 anos, dentro do banheiro da escola, qual é o professor que vai lá defender? Quem é que vai proteger? Questiona a juíza. E ela fala mais dos países ditos desenvolvidos. No Canadá, é o Estado quem diz como os pais devem educar os filhos. Os pais, no Canadá, podem perder a guarda deles se o Estado entender que os pais os estão educando de forma diferente daquela que o Estado diz que é o correto. Professores podem ser demitidos se expressarem ideias contrárias àquelas consideradas politicamente corretas pelo Estado. Comerciantes podem perder seus alvarás de funcionamento e profissionais liberais podem perder suas licenças profissionais pelo mesmo motivo. Há uma verdadeira ditadura do pensamento. A juíza ainda prossegue explicando sobre o caso na palestra. Uma canadense pediu para ser ouvida pela Suprema Corte Americana quando Barack Obama ia resolver se liberava casamento homossexual no país inteiro, nos Estados Unidos inteiro. Ela falou que o americano tinha que estar preparado para o seguinte: no Canadá, o casamento homossexual já foi legalizado há muitos anos. E desde que foi legalizado, começaram a mudar a legislação, mudaram a língua, estão diminuindo o ele e ela, menino, menina. Não se pode manifestar ideia diferente daquela que o Estado entende que é correta. Então, se você acha que o ideal é que os filhos sejam criados por pai e mãe biológicos, isso é discurso homofóbico. Olha só, se a pessoa acha que os filhos devem ser criados por pai e mãe biológicos, é discurso homofóbico. O Estado pode entrar na sua casa simplesmente porque o vizinho denunciou. E coloca seus filhos para adoção. Perde-se a licença para trabalhar, perde comércio. Vamos ver o que diz a juíza ainda em sequência da sua palestra que eu estou reproduzindo aqui. Ela diz: eu sou juíza há 16 anos e quase 12 de vara de família e não queria ser juíza de família na Holanda, nem para ganhar milhões de euros. Lá,
a vez agora da poligamia. A Holanda, a vez agora é da poligamia. Cada hora tem uma coisa, né, gente? Num conturbado caso, foi feito um contrato em que 5 pessoas vão educar o filho que uma mulher espera. Lá pode ser nomeado um pai legal, diferente do marido ou da esposa. Na Noruega, acusados de radicalismo e doutrinação cristã, pais foram afastados de seus 5 filhos pelo Departamento de Proteção à Infância do país. Os pais foram considerados inaptos para ser pais por serem muito cristãos. Porque a avó disse que Deus não gosta do pecado. Olha, esses pais conseguiram até reaver as crianças, mas foi depois de muita luta. Depois disso, 38 famílias fizeram uma denúncia. 38 famílias fizeram uma denúncia em abaixo-assinado por sequestro sistemático de crianças pelo governo norueguês, governo da Noruega, outro país que dizem que é de primeiro mundo. Isto apenas por denúncia de que o casal é muito cristão, é homofóbico ou qualquer tipo fóbico. Então, olha só, 38 famílias fizeram denúncia por sequestro sistemático de crianças pelo governo da Noruega. E sequestrava crianças, quer dizer, retiravam do poder dos pais, apenas por denúncia do fóbico. Fobia, pelo amor de Deus. Outra informação da juíza é que a ideologia de gênero elevou em 1000%, é 1000 mesmo, 1000% o número de crianças em tratamento contra a depressão no Reino Unido. Lá as crianças já recebem essa doutrinação adotada pelo país. Essa doutrinação da ideologia de gênero. Então, essa ideologia elevou em 1000% o número de crianças em tratamento contra a depressão. A juíza divulgou também o documentário que expôs a farsa. É farsa, falsidade da teoria do gênero na Noruega, obrigando o Conselho Nórdico de Ministros até cortar fundos para pesquisas de gênero. Descobriram uma farsa da ideologia de gênero e o Conselho Nórdico de Ministros cortou recursos para pesquisas de gênero. Pois é, gente. É difícil, né? O documentarista, ele foi a 2 ideólogos do gênero, que dizem que não há diferença nenhuma entre homem e mulher, e questionou sobre o dado científico de que o cérebro do homem é um pouco maior do que o da mulher. Os ideólogos responderam que isso era bobagem, coisa ultrapassada. O documentarista tomou os depoimentos dos teóricos e levou para cientistas internacionais para saber a posição deles e descobriu que uma pesquisa com bebês de 9 meses nos Estados Unidos identificou que as meninas vão atrás de brinquedos femininos e os meninos de masculinos. Ninguém foi para brinquedo neutro. Foi apresentado para eles uma série de brinquedos, masculinos, femininos, neutros. E o que aconteceu? Meninas vão atrás de brinquedos femininos de 9 meses, hein? Vão atrás de brinquedos femininos, as meninas, e os meninos vão atrás dos brinquedos masculinos e ninguém procurou brinquedo neutro. Depois ele foi a um pesquisador que faz testes com bebês de 1 dia de nascido.
um dia de nascido. Já imaginou? Neste caso, sabe o que aconteceu? Verificou-se que os homens olham mais tempo para as máquinas e as mulheres para a face humana. Tem diferença? Tem ou não tem? Depois o documentarista procurou uma darwinista, seguidora de Charles Darwin, na Inglaterra, que explicou que não faz sentido, ao longo da evolução da espécie, o corpo da mulher ter sido dotado de útero e seios, com a capacidade de gestar e amamentar, e isso não ter alterado nada do psiquismo dela. É óbvio que isso alterou, e isso dá ou deveria dar algum prazer no normal. Já imaginou se nenhuma mulher quiser ser mãe? Nenhuma mulher quiser mais ser mãe? Já imaginou? Perguntou a juíza de direito da vara da família. E se também não quiser doar óvulo para inseminação artificial? Já imaginou o que vai acontecer com a humanidade? A resposta é óbvia, né, gente? Resposta óbvia. Vai acabar a humanidade. O resultado, então, desse documentarista procurando os pesquisadores, todos os cientistas detonaram a ideologia de gênero. Esse documentarista, o documentarista que colheu essas informações, levou o resultado para o Conselho Nórdico e foram cortados milhões para financiamento das pesquisas de gênero. No Brasil, promotores e defensores da ideologia de gênero vêm agindo contra a lei em desrespeito para com pais, doutrinando crianças e adolescentes nas escolas com livros e propostas ditas pedagógicas na linha dessa ideologia. E há ainda outra doutrinação, além de determinados professores em escolas. Há a doutrinação nas novelas, nos filmes, em determinadas músicas, determinados programas de televisão, que querem nos convencer de que realmente essa coisa é uma coisa boa, que vai libertar alguém. Olha, a juíza informou ainda que a doutora Damares Alves, advogada e hoje ministra da Família, alertou lá em 2016 para livros que estavam sendo entregues e ensinando para crianças nas escolas sem autorização dos pais, essa ideologia. A ONU está envolvida nisso, hein? Com uma proposta em que os pais não podem saber o que é ensinado para os filhos nas escolas, na linha do que eles chamam de educação sexual. Mas aí está embutida a ideologia de gênero. Os meninos de 2 anos passarão a ser educados com a informação de que na matemática 2 mais 2 nem sempre dá 4. Olha a confusão que vão fazer na cabeça dessas crianças, hein? Alertou a magistrada, a juíza de direito da vara da família. As leis da física, da termodinâmica, são construção social, luta de classe, isso não é ciência. Então isso não ensina português, matemática, química. Ensina luta de classe, opressão, homofobia, ideologia de gênero. Veja bem, não ensina português, não ensina matemática, não ensina química, ensina luta de classe, opressão, homofobia,
ideologia de gênero. Isso ensina. Nós foi, nós vai. Aí prossegue a juíza, hein? Já finalizando a palestra dela. Eu peguei os pontos principais. A juíza de direito diz o seguinte, já finalizando. Eu estudei em escola pública e essas escolas eram as melhores. Tenho colegas que saíram do estadual e passaram direto na UFMG, sem cursinho. Hoje, sucatearam o ensino. E essa aí ela está falando lá em 2016, hein? Hoje sucatearam o ensino. Os meninos não aprendem mais português, matemática, física, geografia. Aprendem uma porção de coisas que não precisam, dentre elas a educação sexual, a ideologia de gênero. Olha, parabéns à doutora Andréia Barcelos, juíza de direito da Vara de Família de Divinópolis, Minas Gerais, por essa palestra esclarecedora. Eu vou deixar aquilo que eu transcrevi, vou deixar para vocês no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e também essas imagens no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, e no... aonde mais? Deixa eu ver. No YouTube, Paulo Roberto Maciel, tem o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom Adonai. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. Shalom Adonai é a paz de Deus.